costuma ser muito pegado, e pelo que a gente acompanha de você há mais tempo, você normalmente faz uma preparação específica um pouco diferente, um pouco mais específica nos clubes que você chega, se aqui no Fluminense vai ser assim também. Obrigada. Sempre fui um admirador do trabalho dele, nunca escondi isso de ninguém. Eu sempre quis entender como ele chega no resultado final, como é que o trabalho é feito, de onde ele tira as situações de jogo, onde ele enxerga os espaços. Então foi uma coisa que eu sempre conversei com ele até indiretamente, com amigos meus que são amigos dele também. Então a gente sempre acabou que teve um contato assim indireto e uma admiração mútua. E quando ele me ligou para falar um pouco sobre o Fluminense, sobre tudo, o pouco que eu tinha de dúvida realmente tirou numa ligação. Então era uma vontade grande. E já respondendo a tua segunda pergunta, a gente conversou também bastante sobre isso. Aqui tem profissionais competentes para poder fazer essa transição. Então eu quero poder estar 100%, poder estar bem, para poder aprender com ele, aprender com os jogadores que aqui estão, para que eu possa crescer, evoluir ainda mais. Eu sempre acredito que cada ano que passa eu tenho aprendido mais, venho vivendo coisas diferentes, então eu acho que vai ser um ano muito especial para mim. Renato, boa tarde. Boa tarde. Você é um cara que já conquistou muito aí ao longo da carreira, já disputou Copa do Mundo, já vivenciou muita coisa no futebol e agora já numa reta final tem essa oportunidade de chegar num clube que é campeão da Libertadores. Eu queria saber o que você você pode agregar, não só dentro de campo, mas fora de campo também, porque na entrevista que você dá na TV do clube, você fala muito em títulos, né? O tempo todo falando em título, que é algo que o torcedor, obviamente, na mesma hora tem uma impressão assim, muito positiva. Então, o que você pode agregar, não só tecnicamente ao time, mas também como ser mais uma liderança importante? O Fluminense tem algumas, mas por ser uma referência também fora de campo para os outros mais jovens e de uma forma geral para o clube continuar nessa linha de conquistar títulos. Eu sempre acreditei que para você colocar o nome na história do clube você precisa buscar títulos, né? Então estou tendo a oportunidade de chegar aqui no Fluminense hoje e para eu colocar um nome na história do clube eu preciso buscar títulos. É um time que já vem conquistando, jogadores acostumados a ganhar, então só quero agregar. Chego numa situação um pouco diferente, de não ter a responsabilidade de tudo, e sim poder dividir, poder auxiliar, às vezes, os mais jovens e até os mais experientes também. Então, um momento diferente, tentar me adaptar o mais rápido possível, forma diferente de jogo, enfim, muitas coisas que eu tenho que me adaptar e crescer. Então, acho que eu tenho ainda muito a oferecer, principalmente ao clube, ao torcedor. Então, poder ajudar os mais jovens, assim como eu fiz nos últimos anos da minha carreira. Então, de um resumo geral, poder ajudar e com isso poder conquistar títulos. Renato, bom dia. Marcelo Neves do GE. Quando saiu a notícia do interesse do Fluminense na sua contratação, viralizou uma foto sua com a camisa do Fluminense no futsal. Então eu queria que você falasse um pouco como foi seu período no futsal do Fluminense e como estar de volta 20 anos depois. Foram 2 anos, né? E na época, se eu não me engano, o Fluminense ainda não tinha conquistado um título carioca de mirim, algo assim, ou há muito tempo não conquistava. Então a gente foi bicampeão consecutivo, né? 99 e 2000, foram 2 anos realmente especiais. E como eu falei agora há pouco, para você ficar marcado na história, você precisa conquistar títulos. Então, espero poder conquistar mais títulos, já começando pelo Carioca. Renato, tudo bem? Boa tarde, prazer em te rever. Vou pegar esse gancho do futsal, né? Naquela época lá maravilhosa que você viveu nas casas do Fluminense. E conquistas, e você falou um pouco sobre o fato de estar disposto a contribuir, e você não vem dessa vez com a responsabilidade de resolver as coisas sozinho, você tem com quem compartilhar. Eu queria que você trouxesse
basicamente em termos de construção de carreira, em que o Fluminense contribuiu para isso lá atrás, no futsal, quais são os valores que você adquiriu aqui no Fluminense e o quanto que ao longo da carreira você conseguiu exercer isso em outros clubes também? O futsal me deu muita coisa, né? A forma de pensar o jogo rápido, o drible curto, passes curtos, então eu sou muito grato ao futebol. Eu tive um treinador do Fluminense que para mim foi muito importante também, o Lucas. Tive um grande treinador que também foi muito importante no meu crescimento como atleta e como ser humano. Então, sempre trouxe futsal na minha carreira no futebol de campo. E agora, voltando para cá, renasce ainda mais isso, por ter vivido uma história bonita no futsal. Então, vai ser uma continuação de um momento que eu tive há muito tempo atrás. Minutos já estava tudo fechado, tudo certo, tudo organizado. Então, eu estava bem ciente que era isso que eu queria. Então, e quanto à forma do Diniz jogar, ele joga muito numa rotação muito alta, né, de posição, então não tem muito uma posição fixa, você acaba mudando um pouco de posição. Então, isso eu vou deixar muito a cargo dele, ele poder enxergar o que eu tenho de melhor para poder encaixar na equipe. Então, temos jogadores de muita qualidade, então eu poder estar próximo deles e poder evoluir, poder ajudar também para que eles possam evoluir, é o que eu mais quero agora. Bom dia, Renato. Guilherme Abrão da Itatiaia, seja bem-vindo. Quando você voltou para o Brasil, você sempre deu aquela preferência para o Corinthians, que é onde você é muito identificado. E até agora você esperou até o final para ver se renovava. Como é que você enxerga essa transição agora de um local que você é muito ídolo para agora estar em outro clube que é um potencial rival também do Corinthians durante o ano? Obrigado. Olha, é uma coisa natural do futebol. Você fecha ciclos e abre outros. Eu tive ciclos longos na minha carreira, eu passei muito tempo na Alemanha, passei muito tempo na China, onde eu evoluí e cresci quanto a isso. E agora eu estou iniciando um novo ciclo. Então, você começa do zero. A história que você construiu em outro clube fica para trás. Você precisa construir e buscar esses títulos que eu falei anteriormente. Então, a gente poder escrever o nome da história do clube agora, com jogadores que já escreveram uma história recente, assim como eu cheguei no Corinthians pela primeira vez. Mesma situação, jogadores que acabaram de ser campeão de uma Libertadores, com uma história muito, muito linda no clube. Então, chegar agora e partir para a minha história. Renato, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo. Thiago Murilo, JJV Esportes. Eu gostaria de perguntar exatamente sobre essa coincidência de acabar acarretando a mesma realidade do Corinthians e do Fluminense, porque o Corinthians tinha acabado de ser campeão da Libertadores pela primeira vez, assim como o Fluminense. E como é para você chegar em um clube com um astral desse, tanto dentro do clube dos funcionários quanto da torcida, quanto isso pode acabar influenciando o seu jogo? Eu espero que siga esse caminho, que a gente ganhe a Recopa, assim como ganhei também. Então, espero que continue essa trajetória, mas é claro que cada momento é diferente. Mas você chegar num time que acabou de ser campeão, com astral elevado, com confiança elevada, isso tudo ajuda. Mas ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade muito grande de entrar num clube, num time que é o atual campeão. Então, o trabalho é dobrado. Renato, bom dia. Seja bem-vindo ao Fluminense, Alan Santos do BTV Esportes. No próximo mês você completa 36 anos. E eu queria saber como você está fisicamente e quanto lenha ainda tem para você queimar. Quantos anos você já pretende ficar no futebol e aqui no Fluminense, é claro? Olha, por incrível que pareça, meus testes físicos estão melhorando no passar dos anos. E, claro, me preparo muito mais do que me preparava quando era mais jovem, enfim. Hoje conheço muito mais o meu corpo também, é uma coisa que a gente conversa bastante aqui. E isso tem me ajudado nos últimos anos. Eu vou ter um contrato de 2 anos, mas eu vou jogar até onde eu estiver feliz, onde eu sentir que eu posso ajudar, que eu posso render. Então, eu acho que o momento meu agora é pensar somente nesse ano. Pensar nesse ano, conquistar títulos,
crescer como atleta e depois eu vou ver. Eu não tenho um pensamento muito fixo a isso. Renato, tudo bem? Bem. Que bom te ver aqui novamente no Rio de Janeiro, com a família. E para nós vai ser um prazer ter um craque jogando aqui no nosso estado, e que bom. A minha pergunta é a seguinte: seduz também jogar no Fluminense? Antes de mais nada, Sérgio Guimarães da Rádio Tupi. Seduz, antes de qualquer coisa, saber que o Fluminense hoje é o clube que tem uma mescla de jogadores experientes, jogadores que têm títulos, que trazem títulos, com jovens jogadores vindo de uma base que parece que é uma nascente que não para de jorrar aquela água boa, né? Isso aí seduz um cara como você, com a experiência, com o título, essa mescla, Felipe Melo, Marcelo, Fábio, aí tu tem no meio de campo também o Ganso, aí por outro lado você tem o Martinelli, tem o André, tem o Arias, tem o Queno, tem o Cano. Seduz isso para um jogador da tua categoria? Eu sempre acreditei nessa mescla. Eu sempre acho que os experientes têm coisas que os jovens não têm e os jovens têm coisas que os experientes não têm. Então, essa mescla eu sempre achei muito importante. E hoje eu estou treinando aqui ainda com jogadores mais jovens e realmente você vê que a nascente é boa, né? Os caras, um nível muito alto, grandes jogadores de 18, 19, 20. Então, são jogadores que podem ajudar o Fluminense mais para frente, estão crescendo, e eu acho que também cabe a mim e outros poder ajudar, né, às vezes nessa transição, assim como eu fui ajudado lá atrás. Então você acaba lembrando também de quando eu subi, o carinho que eu tive de outros jogadores, assim como eu já fazia no Corinthians com outros jogadores mais jovens. Então realmente essa mescla eu acho que é o grande segredo.